para mais uma rodada do Brasileirão. O futebol está de volta. Nessa quinta-feira, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã às 8 horas da noite e vai tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, só a vitória interessa. Precisa também secar o Bahia. E como o Botafogo venceu o Fluminense na última terça-feira, assumiu a liderança do campeonato. Para essa partida, o Tite tem muitos problemas para escalar o time. 4 jogadores estão a serviço da seleção uruguaia. São eles: Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. Além disso, Pulgar está com a seleção chilena. Alan também não tem condições de jogo com uma lesão constatada na posterior da coxa após a partida com vitória por 6-1 contra o Vasco. E o Ayrton Lucas também continua no departamento médico. Sendo assim, alguns atletas serão improvisados. Os 2 Léos. O Léo Pereira entra no time na lateral esquerda. Já no meio de campo, o Léo Ortiz vai jogar improvisado como volante. Além dele, outras mudanças nesse meio de campo sem mudar a estrutura. O Igor Jesus ganha uma vaga como volante e o Lohan, que voltou da seleção de base, também entra nesse time titular. Essa foi uma forma que o Tite encontrou para não mexer na estrutura do time e manter o Gerson como um ponta-direita na equipe do Flamengo. Nessa quarta-feira, uma foto publicada pelo Neymar com a camisa do Flamengo, número 10, e o nome do Gabigol repercutiu nas redes sociais. O atacante do Flamengo, inclusive, compartilhou a foto e disse que combinou muito com o Neymar. É claro que os torcedores do Flamengo comentaram bastante sobre esse assunto, que foi um dos temas do dia no mundo da bola. O negócio é o seguinte, tá? Diante de tudo que eu falei e com pessoas muito próximas mesmo ao jogador, que sabem do dia a dia do jogador, que conhecem o jogador, que conhecem o staff do jogador, a informação que se tem, e aí eu não estou fazendo achismo, não estou falando o que eu acho, o que eu penso, é informação, tá? O Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do Claudinho nesse momento, de acordo com pessoas bem próximas a ele, porque eu vi a notícia que ele teria sido oferecido, a notícia não foi minha, mas depois que eu vi essa notícia, eu comecei a procurar, eu sabia que a gente conhecia pessoas em comum, e a informação que eu tenho nesse exato momento é a de que o Claudinho tem muita vontade de jogar no Flamengo, é a de que o Claudinho quer sim sair do futebol russo para defender o Flamengo, só que também a informação que eu tenho é que não é tão fácil essa situação para o Claudinho jogar no Flamengo. Claudinho é titular da equipe russa, do Zenit, só que ele vem sendo muito criticado nessa temporada pela imprensa russa. O Claudinho não vem sendo uma unanimidade como ele era antes. E parece que o Zenit, ele tem interesse já num outro jogador do Besiktas da mesma posição do Claudinho. Ou seja, dessa vez, o Zenit teria mais boa vontade de liberar o Claudinho para o Flamengo. Então aí, junta fome com a vontade de comer. O Claudinho sempre quis jogar no Flamengo. O Claudinho sempre teve essa vontade de jogar no Flamengo. Mas o Zenit dificultava, o Zenit não liberava, e dessa vez há o interesse do Zenit, provavelmente, se a proposta for boa. Por quê? Porque o Zenit já procura um jogador para a posição do Claudinho. Então o Claudinho quer jogar no Flamengo, ele é um jogador que já interessou ao Flamengo várias vezes o Flamengo já foi atrás do Claudinho e esbarrou na vontade do Zenit de liberar o jogador, mas parece que dessa vez o Zenit vai liberar. Eu tenho até uma mensagem aqui de uma pessoa próxima, tá, ao Claudinho, onde ele diz o seguinte: Thiago, tá aqui. Thiago, o Zenit já procura um jogador para a posição do Claudinho. Isso teria incomodado ele. E aí ele diz que é um jogador que hoje está no futebol turco, tá? E esse jogador seria o Gedson Fernandes, português de 25 anos,
que joga no Besiktas da Turquia. Isso teria incomodado o Claudinho, tá? O Claudinho já se vê nessa vontade de jogar no Flamengo e ele é um jogador desejado pela diretoria do Flamengo. Isso eu não preciso falar agora com a diretoria, eu não falei agora com a diretoria, tá? Eu falei com pessoas relacionadas ao Claudinho. Eu não falei com a diretoria. Mas a diretoria do Flamengo já tentou a contratação do Claudinho algumas vezes. Então, provavelmente, esse interesse continua e tem aí a situação. O presidente do Zenit já falou que ele não quer negociar o Claudinho, mas o Flamengo vai atrás, o Flamengo vai tentar negociar, vai tentar convencer o presidente do clube russo. E aí vai ter uma negociação para essa situação do Claudinho. A janela de transferências é agora, no meio do ano, e o Claudinho tem sim, isso é certeza, tá? Isso não é suposição, o Claudinho quer jogar no Flamengo. O jogador viria, o jogador não está satisfeito com essa procura do Zenit por um outro jogador na sua posição, e a informação, né, que saiu na imprensa é que o rumor do seu início, depois de uma conversa informal, tá? É um rumor, depois de uma conversa informal entre um dos dirigentes do Flamengo e um dos representantes do Claudinho. O encontro teria acontecido de forma casual e não foram colocados números na mesa. Tampouco o Flamengo, nesse momento, possui alguma conversa com o Zenit ou com os agentes do jogador. Na janela passada, é bom a gente deixar claro que o Flamengo chegou a negociar com o Zenit, que pedia cerca de 25 milhões de euros pelo Claudinho. Isso frustrou a diretoria do Flamengo. 25 milhões de euros hoje é o equivalente aí a quase 135, 140 milhões de reais. O Flamengo teria provavelmente uma concorrência, tá? Porque o mundo árabe, chegaram sondagens do mundo árabe pelo Claudinho, mas o Zenit não topou vender o jogador. Olha aí, ó. Essa informação é meio desanimadora para o torcedor do Flamengo. O Zenit não topou vender o Claudinho por 18 milhões de euros. Então o Flamengo sabe que é uma contratação difícil, sabe que não é difícil dobrar o clube russo, mas o Claudinho foi oferecido numa conversa informal e, pelo que eu conversei com pessoas próximas ao Claudinho, o Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do jogador ajuda? Ajuda. Mas nessas situações com clubes árabes, com clubes chineses, com clubes russos, é um pouco mais complicado, porque esses clubes não costumam muito escutar o jogador, escutar a vontade do jogador. Então, é um dos reforços que entram em pauta no Flamengo. Já tem o Oscar, que entra assim em pauta no Flamengo. É um desejo antigo do Flamengo, que é caríssimo, vai ser caro para tirar o Oscar da China. Tem o Wallace, que recentemente foi falado, tem o Michael, e agora surge mais um nome aí no radar do Flamengo. Esse nome é o do Claudinho. É difícil? É. E essa notícia que eu trouxe aqui para vocês torna tudo mais difícil. O futebol árabe teve um interesse no Claudinho, chegou a oferecer 18 milhões de euros, o equivalente aí a quase 120 milhões de reais, né? 18 milhões de euros, e os russos não liberaram. Então, se o Flamengo quiser tirar o Claudinho da Rússia, o Flamengo vai ter que fazer muito esforço, o Flamengo vai ter que se dedicar demais no mercado. Torcedor do Mengão, com mais Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada. Essa aqui é mais uma notícia do nosso canal Mengão News Oficial. O sonho antigo, né, aí pelo Oscar continua, o Flamengo tentando também a contratação do Michael e agora a contratação do Claudinho, beleza? Então já comente aí, torcedores, o que vocês acham dessas contratações chegando no Mengão, beleza? Deixa aí nos comentários que é muito importante, ativa o sininho de notificações, deixa o like aí, pessoal, pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então conto com a sua ajuda, deixa muito like, e se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.